E aí, turma, bom dia! Zoeira da Manhã tá no ar e vamos falar dos 5 jogos que aconteceram na tarde e noite do sabadão. E a gente começa direto da Filadélfia com a vitória do 76ers sobre o Hornets por 144-114. Joel Embidão da Massa com 29 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. Quebrou uma sequência de 3 derrotas que o Philadelphia vinha direto na temporada regular. E com isso, também uma belíssima conquista ontem do Philadelphia, igualou seu recorde de 21 bolas de 3 convertidas durante a temporada, e a última vez que isso aconteceu foi em 1º de março de 2020. O Tobias acrescentou 23 pontos e ainda teve 5 bolas de 3. E o Sixers colocou 7 jogadores na tabela de pontuação aí com 2 dígitos. O Embidão comentou que conseguimos movimentar bem a bola. Fiquei extremamente feliz com a maneira que jogamos hoje. Harden, o Barba, com 12 pontos e 13 assistências, e o Tyrese Maxey com 19 pontos e 4 assistências ajudaram aí os 76ers a chegar à 47ª vitória na temporada. Miles Bridges, pelo lado do Charlotte, com 20 pontos. O Charlotte que já tem aí a vaga garantida no play-in, mas aí tenta definir, né, qual é a posição em relação a ter ou não mando de quadra nesse jogo eliminatório de play-in. O PJ Washington fez 14 pontos e o LaMelo bem abaixo do que vinha fazendo nas últimas partidas, com apenas 13 pontos. O James Borrego, o técnico do Charlotte, comentou: hoje eles estiveram impecáveis na linha de 3 e nós não conseguimos acompanhá-lo. Ontem uma boa novidade para o Charlotte: o Gordon Hayward, que vive dentro das lesões, né, dentro do departamento médico, retornou depois de perder 22 partidas. Ele que tinha uma entorse no tornozelo, se recuperou agora desde o dia 7 de fevereiro e jogou durante 16 minutos, fez 5 pontos. E o Borrego realmente acredita que, se ele se manter saudável, será uma boa aquisição para essa disputa do play-in. O Hornets joga em Miami na próxima terça-feira e o 76ers vai a Cleveland no dia de hoje, né, no domingão, fazer o primeiro de uma viagem de 3 jogos fora de casa, né, que aí é o grande finale do Philadelphia na temporada regular. Vamos a Nova York, no Madison Square Garden, com a presença ilustre do nosso mito Rômulo Mendonça, que estava lá acompanhando o jogo da arquibancada. E o Cavaliers dessa vez não deu mole, passou pelo Knicks 119-101. Darius Garland, com 24 pontos e 13 assistências, liderou a equipe nessa vitória. O Garland, que liderou ele e com mais 7 jogadores aí com 2 dígitos, o que nada mais comprova como esse time do Cavaliers tem um belo conjunto. O Lever com 19 pontos, Moses Brown e o Isaac Okoro com 16, e o Brown ainda ajudou com 13 rebotes. O Kevin Love, o Kevin do amor, com 15 pontos, veio do banco. E ainda teve o Cedi Osman e o Lauri Markkanen com 10 pontos. É o que eu estou falando, um time coletivo com distribuição de jogo. E aí, esse combalido Nova York, que mais uma vez decepciona na temporada regular e já está eliminado, não consegue evoluir. O Obi Toppin conseguiu o recorde na carreira de 20 pontos, mas estava bem triste. Não houve significado nenhum chegar a 20 pontos em um jogo da NBA. O Evan Fournier com 19, o Emmanuel Quickley com 17 e o RJ Barrett com 12 e o Alec Burks com 11 foram os pontuadores do Nova York. Cavaliers, que faltando aí uma semana para o término da temporada regular, está na briga aí pelo 7º lugar no play-in, o que logicamente daria ao Cavaliers a possibilidade de ter até 2 jogos no play-in, tendo ainda o mando de quadra. Então,
o Cavaliers luta por isso, né? Conforme o seu técnico, o G.B. Bickerstaff, que luta para que os jogadores machucados retornem para terminar esta temporada. Pelo lado do Knicks, a ausência do Julius Randle com lesão no quadríceps, o Tom Thibodeau disse, né, que infelizmente ele deve ficar fora do restante da temporada. O Cavaliers recebe o 76ers neste domingão e o Knicks também tem uma parada difícil para ele no encontro dos eliminados. Enfrenta o Orlando lá em Orlando, na Flórida. E vamos direto para Atlanta com o jogaço da noite de ontem. E que jogaço, hein? Atlanta e Brooklyn Nets fizeram um jogão, terminou na prorrogação. E o Kevin Durant batendo o recorde da carreira com 55 pontos, né? Mas tudo insuficiente para esse bom time do Atlanta que pegou no breu do terço final da temporada, se recuperou e já chega na 8ª posição. Foi aquilo que eu comentei, né? O Atlanta vinha atropelando todo mundo nos últimos jogos e a gente viu uma queda substancial nessa equipe do Brooklyn e não deu outra, né? Mesmo com essa atuação gigantesca do Kevin Durant, o Atlanta passou por cima. O Gallinari, que veio do banco com 15 pontos, foi muito festejado pelo Nate McMillan, que durante a entrevista coletiva ainda deu a ele uma taça de vinho, né? Acrescentando aquela questão, né, de quanto mais velho, melhor. E o Gallinari não se fez de rogado, levantou a taça e disse saúde! O Durant também estabeleceu outro recorde na carreira, fazendo aí, né, arremessando e acertando 8 bolas de 3 pontos, mas mais uma vez, né, insuficiente para conseguir a vitória extremamente necessária para o Brooklyn, né? E o Durant, assim como o próprio Obi Toppin lá do Nova York, o Durant falou, não estou querendo saber de recordes, eu estou muito revoltado com mais esta derrota, a segunda consecutiva e que deixou definitivamente o Brooklyn preso na classificação do play-in, ou seja, o Brooklyn não luta mais para sair do play-in, não tem como mais sair dessa condição e ainda sendo o 10º colocado na classificação, não tem mando de quadra em nenhum dos 2 jogos que possa vir a fazer, né? O primeiro com certeza, né? Fazer o primeiro. Agora o segundo, caso vença o primeiro, né, vai jogar fora de casa de novo. E isso daí extremamente complicado, apesar de Durant e Kyrie Irving na equipe. O Irving ontem com 31 pontos tentou ajudar, mas é aquilo que a gente já comentou por aqui. O time do Brooklyn é um time de 2 jogadores. Durant para Irving, sexta. Irving para Durant, sexta. E aí é muito complicado, mas muito complicado acontecer desse time dar certo, né, e conseguir ultrapassar uma conferência tão disputada como está a Conferência Leste nesta temporada. É muito time bom reunido e o Brooklyn realmente não tem uma equipe capaz de ultrapassar tanto adversário e chegar no intuito que no início, com as 3 estrelas e depois a saída do Harden, era tentar chegar a uma final depois de tanto tempo. O recorde anterior do Durant era de 54 pontos e aconteceu quando ele jogava ainda no Oklahoma em janeiro de 2014 e o recorde nesta temporada era de 53 contra o Knicks no dia 13 de março, né? E pelo lado do Hawks, o Trae Young com 10 assistências, o DeAndre Hunter com 15 e o Lou Williams atingiu, né, o bígamo, o trígamo, atingiu aí o seu 1000º jogo na carreira, né, mesmo
vindo do banco, ampliando aí o seu recorde na NBA. Ele que havia ultrapassado o Del Curry, o pai dos irmãos Curry, que tinha 984 jogos disputados como reserva, né? E aí o Lou Williams ultrapassou essa marca como reserva. Uma atenção especial daquilo que eu estava falando. Durant e Irving chegaram a 81 pontos, os dois, né? E isso aí é histórico. O Nets se tornou o primeiro time da história NBA a perder um jogo com um jogador marcando pelo menos 55 pontos e o outro somando pelo menos 30. Os Nets retornam para casa e joga contra o Houston na terça-feira e o Hawks visita o Toronto também na terça-feira. Vamos reto para Miami, onde Miami não, vamos a Chicago. Miami depois a gente vai para poder descansar, mas vamos a Chicago e o Miami não quis saber, não tomou conhecimento do Chicago Bulls, 127-109 e chegou à 50ª vitória de número 50. Butler com 22 pontos. O gordinho Kyle Lowry e Tyler Hero somaram 19 pontos. E o Bam Adebayo com 16 foram os caras, né, do jogo pelo lado do Miami. E aí o Erik Spoelstra comentou pós-jogo, né? Isso apenas mostra o nosso nível e quando a gente está com a cabeça no lugar, é difícil vencer uma equipe tão consistente defensivamente como a nossa. Falou tudo, hein, seu Eric? Tem que estar, né? Tem que estar com a cabeça no lugar. E pelo lado do Bulls, o Zach LaVine liderou a equipe com 33 pontos. DeMar DeRozan terminou com 26 e o Bulls volta, né, a ficar meio jogo atrás do Toronto, faltando 4 partidas para terminar a temporada. O Lowry vai retornar, né, vai jogar hoje em Toronto e vai marcar a primeira vez depois que ele se juntou ao Miami desde o verão passado e realmente é um jogador que é muito querido em Toronto pelo tempo que jogou por lá, pelo título conquistado. Realmente o Lowry é uma celebridade em Toronto. Ele disse: eu estou muito nervoso, mas também estou animado. Vai ser um grande momento estar de volta à cidade que tanto amo, né? O Heat chega à sua 10ª temporada de 50 vitórias e o Bulls ontem teve o Caruzão da Massa saindo do jogo no terceiro quarto por problemas de espasmos nas costas, e aí a gente vê o quanto o Caruso é problemático em relação à sua condição física. O Miami vai visitar, como eu falei, o Toronto neste domingo e o Chicago Bulls recebe nada mais, nada menos que o Milwaukee Bucks na terça-feira. E a gente fecha com o jogo em São Francisco, na Califórnia. O Golden State Warriors recuperou-se aí depois de estar perdendo por 16 pontos e virou o jogo sobre o Utah Jazz e venceu por 111-107 com uma atuação maravilhosa. Ainda bem vê-lo jogando bem novamente, né? Não que não tenha jogado relativamente bem depois que retornou. Logicamente teve alguns jogos muito abaixo, mas Klay Thompson ontem com 36 pontos ajudou essa equipe dos Warriors, que perdiam por 16 pontos no quarto período, a se recuperar e levaram os Warriors a uma grande vitória contra o Jazz. O Jordan Poole ajudou com 31 pontos, o Andrew Wiggins com 17, e aí quebraram essa horrível sequência de 4 derrotas consecutivas. E com isso se distancia do Dallas e vai conseguindo aí definir esse terceiro lugar na classificação
da Conferência Oeste. Pelo Jazz, o Conley marcou 17 pontos no segundo tempo do jogo, meteu muitas bolas importantes de 3. O Gobert terminou com 14 pontos e 19 rebotes. Hassan Whiteside entrou no jogo no meio do primeiro quarto e esse retorno foi importante até para que o Gobert tenha condições de dar uma descansada durante os jogos. Ele que ficou fora depois de ficar 4 partidas ausente devido a um problema de esporão no pé direito. E eu vou falar para vocês, isso dói, hein? É bem complicado. Os Warriors tem aí no Klay Thompson, aliás, no Stephen Curry, um desfalque aí até o término da temporada regular, o que significa que eles vão segurar o Curry o máximo possível. E eu disse bem, não está fora da temporada, está fora da temporada regular. Então, o Curry só retorna nos playoffs. O Kerr disse que o Iguodala também vai ficar fora do jogo em Sacramento, devido a esse back-to-back que o Golden State vai fazer. Jogou ontem contra o Jazz e hoje joga contra o Sacramento, apesar que é uma viagem curta, mas é normal o Golden State fazer esse tipo de trabalho, de segurar seus principais jogadores, né? Sabe, dar o necessário descanso para uma recuperação, para poder não ficar perdendo seus principais jogadores no momento mais importante da temporada, que vai ser o playoff. O Jazz vai receber o Memphis na próxima terça-feira para começar, vai fazer o seu último jogo em casa na temporada, e os Warriors, como eu falei, vai a Sacramento jogar contra o Sacramento, né? E os Warriors, que já tem 3 vitórias, vai tentar dar uma varrida no Sacramento nessa temporada. Lembrando, senhores, que após esses jogos do sábado, a classificação fica da seguinte forma: o Phoenix 62-15, o Memphis 55-23, os Warriors 49-29. Abre aí uma vitória a mais e uma derrota a menos do Dallas Mavericks. O Jazz, com a derrota, fica com a mesma campanha do Denver Nuggets, e o Minnesota tem lá 44-34, e no play-in Clippers, Minnesota, Clippers, Pelicans e San Antonio aí nessa briga. O Leicão da Massa ainda com uma vitória a menos e uma derrota a mais do San Antonio, seu atual e único concorrente por uma vaga no play-in. Já pelo lado leste, o Miami com uma vitória, como eu falei, chegou a 50 vitórias. O Milwaukee está em segundo, Boston em terceiro, 76ers com a vitória desliga-se, né? Consegue abrir um pouquinho a diferença ali do Toronto, tentando garantir aí pelo menos essa 4ª posição e aí, logicamente, o mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. O Bulls, com a derrota, acaba perdendo a 5ª posição para o Toronto, vai para 6º lugar. O Cleveland, com a vitória, fica a 2 vitórias e 2 derrotas aí do Bulls. O Atlanta, com a vitória sobre o Nets, ultrapassou não só o Nets, como o próprio Hornets e chega à 8ª posição. E ao contrário disso, o Nets cai de 8º para 10º e o Hornets fica aí na 9ª posição. Lembrando também, turma, que hoje, nossa senhora, haja jogo, hein? São 12 jogos pelo melhor basquete do mundo, e por volta das 14 horas temos o Wizards e Celtics. Também às 14, Mavericks e Bucks. Às 16h30, Nuggets e Lakers, com transmissão ao vivo aqui dos canais Lakers da Zoeira. Às 18 horas tem Pistons e Pacers. Às 19 tem 76ers e Cavaliers, jogão. Às 19 horas também tem Knicks e Orlando Magic. Vamos ver aqui os outros 6 jogos. Às 20 horas tem Heat e Raptors.
Às 20 horas tem Timberwolves e Rockets. Às 20 horas tem Suns e Thunder. Às 20 horas tem Blazers e Spurs. Jogo importantíssimo pro Lakers, mas que sinceramente eu não vejo os Spurs perder pro Blazers. E às 22 horas tem o Warriors e Kings. E às 22h30 tem Pelicanos e Clippers, logicamente. Olha só que situação que o Lakers ficou. Tem que torcer pro Clippers para ganhar do Pelicanos, para manter o Lakers ainda com possibilidade, se o Lakers ganhar hoje, né? Do Denver, que eu sei não, é muito difícil. Galera, muito obrigado pela atenção. 16h30 tem Lakers e Denver Nuggets ao vivo nos canais Lakers da Zoeira e eu fui. Valeu!